cruz por nós padecer. Glória a Deus. Bendito seja o seu sangue, por nós ali ele verteu. Glória a Deus. Esse sangue lavado, com gotas que não malvação, os pecadores em mim, Glória a Deus. que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais algo que a neve nossa coroa, que Jesus por nós conquistou. Glória a Deus. Quão profundas as chagas, Deus toca quando Ele ama. Oh, glória a Deus. Essas chagas purezas para o maior pecador. Por ser mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve, sim. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também. Glória a Deus, Jesus. Sim, perdoa o pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve, sim. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Bate palma para Jesus, igreja. A oportunidade de encontrar com as crianças. Ah, tá. Amém. Oh, glórias a Deus. Os jovens. Aleluia, glórias a Deus. Deus Senhor poderoso amado. Vamos estar louvando, glórias a Deus. A oportunidade de se encontrar com os jovens. Deus Senhor poderoso, pela misericórdia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida do jovem desde já. Aleluia, glórias a Deus. E é vitória, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus filhos ali, glórias a Deus, foi para um aniversário do colega. Eu fico meio assim, mas você sabe que você tem que ir para a igreja, né? Ah, pai, mas aniversário é uma vez só no ano. Eu falei, mas nesse ano também Cristo vir para você, como é que fica? Hã? É assim ou não é, meus irmãos? É melhor estar na igreja do que se encontrar lá fora. É ou não é? E ali, pela misericórdia de Cristo Jesus, eu creio na bênção e na vitória. Amém? Recebe o servo do Senhor com palmas. Bem alegre para o Senhor Jesus. Bem alegre as palmas para Jesus, igreja.
Jesus. Glória a Deus, aleluia. 465 da harpa. Oh, glória a Deus! E Jesus fora preso, de toda minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora me encontrou. Eu livre foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali desceu grande afronta, foi por espinhos a
Hoje foi o primeiro dia, glórias a Deus, que eu escutei esse louvor. Quem já tinha escutado esse louvor? Ouvi hoje com o ensaio, glórias a Deus. E ali pela misericórdia eu louvei. Por isso que eu fui um pouco meio para frente, porque eu ficava muito na fiação. Mas quem crê que Deus vai dar fiação para mim? Em nome de Jesus. Mas Deus, Ele conhece nosso coração. Achei muito bonito esse louvor. Como todos os louvores da harpa são muito espiritual e muito lindos, meus irmãos. Todos têm uma trajetória, glórias a Deus, Santo Poderoso, amado, e aprendizado pela misericórdia de Cristo Jesus. Confesso para os irmãos que eu vou estar ensaiando cada vez mais para estar louvando também esse louvor e que Deus abençoe a vida de todos os jovens. Amém? Bate palma bem alegre para Jesus. Glórias a Deus. A oportunidade se encontra agora com as crianças. Amém? Pela misericórdia de Cristo Jesus. Bate palma bem alegre para o Senhor Jesus de Deus. Bem alegre as palmas para Jesus. Glórias a Deus. Bate palma, palma, palma. Bate palma para Jesus. Vamos, igreja. Bate palma, palma, palma. Bate palma sem cessar. Jesus Cristo está dentro do coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está dentro do coração, Ele quer entrar. Amém. Bate palma bem leve para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é o verdadeiro poderoso. Glórias a Deus. Saudamos a igreja, paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Bate palmas, 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 bate palmas para Jesus. Bate palma, palma, palma. Ele é a nossa luz. Bate palma, palma. Amém. Glórias a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou estar lendo o versículo 28 de Marcos, Oh, glória. capítulo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e quis houveram um grande enterro morto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse: a mulher, não tenhas medo, pois sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bate palma bem alegre para Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus.
de Cristo Jesus, quem trouxe o seu voto da Santa Ceia? Quem se lembra, glórias a Deus, dos propósitos que nós fizemos, glórias a Deus? Aqueles, glórias a Deus, Santo Poderoso amado, para estar ajudando, cooperando com a obra do Senhor, com esse voto de Santa Ceia, meus irmãos, com esse valor de R$10. Amém? Sabemos, meus irmãos, que nós servimos o dono do ouro e da prata, sim ou não, igreja? E sabemos também que pela misericórdia, quando nós damos, nós recebemos pela misericórdia de Cristo Jesus. Então ali Deus tocou no meu coração para nós fazer um propósito. Amém? Nesse dia da nossa Santa Ceia, meus irmãos, dá uma contribuição com o valor de R$10 para nós estar ajudando cada vez mais a obra do Senhor. Se nós formos ver, meus irmãos, glórias a Deus, aquilo que Deus tem entregado para conosco é um valor muito simbólico, sim ou não, igreja? E nós estamos orando pela misericórdia de Cristo Jesus ali 29 dias para Deus estar pela misericórdia de Cristo Jesus contribuindo com esse valor para nós estar ajudando. Mas isso, meus irmãos, parte de cada um a cada um. Amém? Aquele que sentir de pegar e fazer, faça. Aquele que pegar e falar, não passou, não vou fazer, amém também. Quem está entendendo? Ah, mas pastor, já entrego meu dízimo, já entrego minhas ofertas alçadas, amém. Amém? Aqueles que querem fazer cada vez mais para Deus, que é o sobrenatural de Deus, nós temos que se entregar cada vez mais para Deus. Amém? Então, se Deus tocou o seu coração, meus irmãos, continuar a fazer esse propósito, a campanha com essa quantia muito simbólica, aleluia, glórias a Deus, vamos fazer. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque, glórias a Deus, Santo Poderoso amado, deixa de ser uma oferta, que eu vou falar aqui que não vem escandalizar a igreja. Amém? Quem está entendendo? E ali, meus irmãos, no começo da minha conversão, glórias a Deus, o adversário usava muito para mim não ajudar a obra. Gastava tanto nos bar, nas farras, nas drogas, nas armas, glórias a Deus, nas comunidades. E quando eu vim para Cristo, o diabo tocava, trancava o meu coração para ajudar a obra. Outra vez, irmão, falava, vamos fazer uma volta, uma campanha de Santa Ceia, para trazer, glórias a Deus, no mês que vem. Muitas vezes, meus irmãos, já cheguei a colocar 5 centavos dentro do voto da ceia e ter ficado com nota de 10, nota de 20, nota de 50 na minha carta para mim não gastar. Isso foi no começo da minha conversão, meus irmãos, né? Levantei as mãos para Cristo, pela misericórdia de Cristo Jesus. Então não tomava ceia, mas fazia parte do culto. Então dentro de 20 dias, 30 dias mais ou menos, muitas das vezes ainda nós traz sinais, ainda muitas das vezes, a palavra de Deus vai dizer, se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres sim. Mas se nós não continuar vigiando, meus irmãos, ainda o velho homem quer ficar ainda se levantando ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado. E ali, glórias a Deus, Santo Poderoso, depois fui parando, fui refletindo, fui marchando com o Senhor, fui fazendo a obra do Senhor Jesus, fui contemplando aquilo que Deus tem dado para mim, para minha esposa, para meus filhos, para dentro do meu lar, sustentando, mesmo quando eu não estava empregado, chegavam pessoas na porta, e quando eu falava para meu filho, quem foi que deu esse tipo de coisa, esses alimentos, essas misturas, esses mantimentos, pegou e falou, só falou que era para deixar aqui. Eu pensei, não perguntou não deu tempo não, que fechou a porta do carro e foi embora. Ali eu enchi a minha dispensa da minha mãe, batia a palma, mas em 2 casas para guardar, porque as coisas não cabiam, mesmo dando 5 centavos para o Senhor. E aquilo ali cortou meu coração. Eu falei, não, Senhor, o Senhor tem me dado valor, o Senhor tem me dado abrindo porta de emprego para mim, o Senhor tem me dado benefício, o Senhor tem me dado bolsa na família dos meus filhos. Eu não posso ficar dando 5 centavos para o Senhor. É assim ou é? Apesar de cada um. Então Deus colocou esse valor simbólico para nós estar ajudando também, meus irmãos. Isso entra em que parte? Isso entra para a parte da igreja, meus irmãos. Manutenção, nós temos comprado, os irmãos, Deus tem tocado no coração dos irmãos, tem instalado caixa d'água, filtro. Hoje Deus preparou pela misericórdia uma louça maior para nós estar colocando. Tem produto de limpeza, tem vassouras, tem veja, tem rodo, tem tudo. É bom então uma igreja cheirosa, não é? E um banheiro cheiroso, não é? É bom, meus irmãos. Quando nós está na rua, nós fala assim, nós está mercado, eu vou entrar naquele barão, que é aquele banheiro de bar ali, meu Deus do céu. Se não tomar cuidado, como é que fica a igreja? Aí o banheiro da igreja vai ter um banheiro de bar. Fica ou não fica, igreja? Se nós não cuidarmos, se nós não zelarmos, como é que fica? Fica que nem banheiro de bar. Eu cheguei a dirigir uma igreja, meus irmãos, pela misericórdia de Cristo Jesus, que ficou 6 anos, o povo, os membros, dando descarga com balde. Não tem aqueles baldinhos, igreja? Pegava do tambor e jogava no vaso sanitário para dar descarga.
Quando eu cheguei lá, eu falei, não acredito no negócio não. Fui no depósito, comprei um reparo da válvula ainda, coloquei. Quando eu falei para a irmã, vem ver a água, irmã. 2 irmãs correram, quase se chocaram para ver a água escorrendo no canto do balde. Foi a maior alegria fazer, irmã. Então tem coisa, meus irmãos, que nós temos que fazer. Aquilo, glória a Deus, que nós vamos fazer, Deus não, que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós, não. Sim ou não? A porta que ele abre, ninguém fecha, mas ele abre a porta. Quem tem que continuar mantendo pela misericórdia, pedindo graça, o Senhor jogar por terra todo mal para as portas, não me fechar, e continuar orando para Deus tocar no nosso coração. Porque se Deus não tocar no nosso coração, nós não ajuda. Se Deus não tocar no nosso coração, nós não ajuda a obra. Se Deus não tocar no nosso coração pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, nós não ajudamos o próximo. Se o Espírito Santo de Deus não tocar no nosso coração, nós não queremos o bem do próximo. Tudo é pelo Espírito Santo de Deus, e a graça, e a bondade, a benignidade, a misericórdia de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vocês, glórias a Deus, que podem ajudar pela misericórdia. Ah, pastor, pode ajudar um pouco mais. Amém. Ó, pastor, com esse valor também não tem como ajudar. Tem como ajudar com menos também. Amém? Amém, igreja. Quem está entendendo? Mas aqueles que podem ajudar, vão ajudar, meus irmãos. Né? Pela misericórdia de Cristo Jesus. Que a sua recompensa não vai vir pelo pastor Aurélio, não. Vai vir de Deus. Eu não posso fazer muita coisa, não. Mas o Deus que nos serve pode abrir o céu para vocês. Amém? Se coloca de pé. Aleluia, glórias a Deus. Vamos fazer, glórias a Deus, oração das ofertas. E logo em seguida, glórias a Deus, passei para o homem consagrado do Senhor, ao qual vai dar continuidade nesse culto através do Espírito Santo de Deus. Quem crê assim, diga amém. Quem está orando para a vida do servo do Senhor e da serva de toda a família, diga glória a Deus. Continua orando pelos servos e servos do Senhor, meus irmãos. Amém? Porque também são necessitados. Quanto mais dado, também mais cobrado. Mas vamos continuar orando. Que eu creio que o servo do Senhor tem que dar muita lenha para queimar para Jesus ainda. E Jesus vai usar muito ainda no oculto e no profundo e no escondido. Assim como ele e assim como a serva do Senhor. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai. Senhor querido amado, eis aqui os nossos votos, nossos propósitos, nossos dízimos, Pai querido amado. Abençoa, repreenda todo devorador, cortador, mimador, destruidor. Entra com bonança, entra com prosperidade. Continua agradando e jogando por terra do mal, Pai querido. Receba nossos humildes valores, adoração, Pai querido amado, e oração. Ouvida, Pai querido, a bênção. Ouvida a vitória, Pai querido. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui, ó Senhor. Passa por aqui, ó Senhor. Passa por aqui. Entra no meu lar, Senhor. Entra no meu lar. Entra no meu lar, Senhor. Entra no meu lar, ó Senhor. Ó Senhor. Entra no meu lar. Dá-me a tua paz, Senhor. Dá-me a tua paz. Dá-me a tua paz, Senhor. Dá-me a tua paz, ó Senhor. Dá-me a tua paz, ó Senhor. Dá-me a tua paz. Amém. Se coloca de pé, igreja. Aleluia, glória a Deus, para receber o servo do Senhor com palmas. Bem alegre para o Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém, Jesus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Queremos já orar, já dando continuidade nesse trabalho que o Senhor preparou para nós, porque na verdade Ele prepara tudo primeiro. É verdade. Como não estava citando, não é? Ele prepara tudo primeiro. E isso o nome dele é glorificado. Glória a Deus. Exaltado em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aleluia. Irmão João já louvou? Irmão João. Glória a Deus. Então vamos, eu louvor com o irmão João. Vamos estar mais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia e glorificado é o nome do Senhor Glória a Deus. para Aleluia. sempre.
Graças, Pai, graças ao Senhor nosso amado Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos Glória, já glória, glória a Deus. da glória do Senhor nosso Deus. Glória a Vamos Deus. louvar o Senhor e bendizer o seu Graças a santo Deus. nome. Salve a todos na casa Pai. Seja Jesus das irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Senhor. Já está chegando Glória a Deus. o momento. Já está chegando a hora. Glória a Deus. Nosso amado Cristo, Ele se aproxima. Ele vem buscar um povo a levar a tua glória. Aleluia. Ele está preparado. Ele está preparado. Glória a Deus. Vai ser lindo demais. Aleluia. Vai ser lindo demais. Aquele que está preparado Glória a Deus. para com Cristo morar. Glória a Deus. Vai ser festa lá no céu. Quando o fiel na glória chegar, vai ser festa no céu. Quando o fiel na glória chegar, vai ver Abraão, Isaac e Jacó. Deus maravilhoso. Na mesa vão estar, mas eu também quero estar Aleluia. nesta festa do nosso eterno Jeová. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter festa no céu, sim, vai ter festa no céu. Glória a Jesus. Quando os fiéis Jesus vem buscar, e lá na glória ele vai estar. Glória a Deus. Quem preparando está, sim, quem preparando está, para que Cristo ele morar. Aleluia, Jesus. Sim, quem preparando está, para na glória com Cristo morar. Maravilha. Ele já está voltando. Sim, ele já está voltando. Prepara a igreja de Deus, porque Cristo está voltando. Aleluia. Ele vem buscar o povo pra morar com ele na glória. Vai ter festa no céu, vai ter festa. Quando todos na glória vão subir, é Jesus, o nosso Rei, que vem nos buscar. É Jesus, nosso Rei, que vem nos buscar. Oh, maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmão.
Só igual. É de autoria sua? É? Sabia que que lindo. Vamos ouvir também a minha esposa dar uma participação e já iremos daqui a momento. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor da glória. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus. Então, esse está gravado aqui no nosso celular. Ele vai para o YouTube. Assim, ele vai para o YouTube. Amada igreja, Glória a Deus. Amém, Jesus. vamos louvar os homens. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meia para glorificar o nome do Senhor. Deus, Senhor poderoso, glórias a louvar na Deus. ceia. Vamos louvar nesse Glória, 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 glória. Deus nos Aleluia, ajude. Jesus. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Oh, Então, 456. Bom pastor. Quem é o bom pastor? Quem é o bom pastor? Jesus. Esse povo é só povo sábio. Sabe responder perguntas difíceis que os que estão nos graus, mas às vezes não sabem, não é? Maravilha, é ele mesmo. Então vamos louvar a Deus. É, meu Deus. Somos pobre, já longe doente, porventura chove, caído triste, as chagas
Agora, igreja, vocês imaginam o arrebatamento da igreja, ele está próximo. Mas vocês imaginam quando Cristo levar a sua noiva, ele veio buscar a noiva, que é a igreja. E aí o que será dessa terra? Essa terra que está da maneira que se encontra, contaminada, cheia de pecados. O certo se tornou errado. O errado está certo. Então imagina quando Cristo, ele tirar a sua igreja da terra, aqueles que pecaram. Vocês imaginam, igreja? Olha a importância de nós estar na presença de Deus, buscar com sinceridade. Cada dia se santificar, cada dia se mergulhar na presença dele, para que nossos ouvidos, nosso coração, e nós venhamos ouvir o toque da trombeta e buscar pelos nossos. É muito triste nós que temos famílias que estão longe da presença passar. Igreja, a gente sente triste. Eu falo, Senhor, eu quero os meus, assim como Noé. Ele subiu, ele foi para aquela área que ele foi com sua família. Igreja, vamos orar sempre nesse sentido. Que a nossa família não venha ficar nesse mundo de hoje. Porque já está difícil. Agora você imagina quando a igreja se retirar. Mas nós temos um bom pastor, aquele que resgata, aquele que conhece, aquele que sonda os corações. E ele é o único que o homem, quando reconhece Cristo, ele vem e muda a situação. Eu fico triste quando você fala, nós falamos de Cristo, e ainda tem pessoas que não dão ouvido. Aí a terra, gente, nessa terra, a gente fica assim, só temos Cristo. A gente não tem nenhum tipo de segurança na terra. Só aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aqueles que Ele já resgatou. Aqueles que sabem quem é Ele. Porque nós não temos segurança nessa terra. Nós só temos que estar ligados em Cristo. Então, igreja, vamos nessa noite fazer uma oração pela nossa família, aqueles que estão dispersos, aqueles que estão longe. E como o Senhor falou, nunca esqueça de orar pelo dirigente da igreja, pelos pastores, obreiros, todos os colaboradores da obra do Senhor. Você, quando sai para aqui ouvir a palavra, igreja, o primeiro, quando eu entrei numa igreja evangélica, eu falei, Senhor, eu entrei, parece no reino do céu. Verdade, porque eu não conhecia. Aí, a partir daquele dia, eu não queria mais sair da presença. Porque muitos não conhecem o mover do Senhor, os louvores, a palavra. Tudo isso é eu queria ir à noite para ouvir a palavra. E eu fico isso quando eu vejo pessoas que não gostam da palavra. Porque ela é quem lava, ela é quem restaura, ela é quem liberta. Então eu sou apaixonada por esse Deus maravilhoso e pela sua gloriosa palavra. E o Senhor, pela sua misericórdia, me presenteou casar com um pastor. Porque ele conhece o meu coração. Ele conhece quem eu sou. Então ele é quem conhece e ele me deu esse presente. Vamos orar pelos doentes, pelos afastados, aqueles que acham que não tem solução. Ore pelos jovens, pelas crianças. Valorize os jovens da igreja. Valorize as crianças. Os anciãos todos. Agora está cheio de jovens na rua. Cheio de jovens fazendo coisas que não agradam o Senhor. E eles estão aqui aprendendo de Cristo. Vamos respeitar nossas crianças, nossos jovens, ajudando eles a permanecer na presença do Senhor. Glorioso Deus bendito, aqui, Senhor, nessa noite, e pedimos ao Senhor perdão da nossa Sara, porque pecamos, Senhor. Somos Sara que pecamos na terra, mas o Senhor é misericordioso, bondoso. Venha com a tua santa, poderosa mão sobre cada vida, Senhor, sustenta o jovem, dá para ele, Senhor, desse mundo
Venha visitar os teus servos, meus filhos. Oh, meu Pai, todos que fazem mal. Os teus filhos amados, Pai amado, os colaboradores, os obreiros da tua casa, os pastores, os presidentes, todos que fazem a obra. Meu Deus e meu Pai, seja conosco. Seja presente, aleluia. Está firmado, Senhor, na rocha, que é Cristo Jesus amado. Essa noite, os aflitos, porque estão longe da tua presença, os que não puderem estar aqui, meu Pai amado, mas o Senhor vai te encontrar, dando grande livramento, abençoa para as pessoas que têm na CG. Ó Jesus, trabalhe em favor da tua igreja, trabalhe em favor do seu céu, trabalhe em favor da tua filha, faz uma grande obra nesse lugar, meu Pai. Entregue cada servo teu, cada louvor, eu sei que o Senhor recebeu. Abençoa essa igreja, abençoa esse bairro, abençoa grandemente, meu Pai, faz um grande mover. Deixa o teu universo, te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Já vamos meditar na palavra de Deus nesta noite maravilhosa. A palavra do Senhor que se encontra aqui na Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus no capítulo 9. Glorificadas o nome do Senhor para sempre. Já oramos e a oração tem a finalidade plena e devemos crer na oração. A oração, ela abre nossas mentes de acordo com nós pedimos. O Senhor, a Epístola de Hebreus, capítulo 9. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 9. Vamos meditar aqui na palavra de Deus, versículos 11 e 12. E 13. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Até o versículo 15. Glorificado é o nome do Senhor, que reina para sempre. Aleluia. Capítulo 9, versículos 11 ao 15. A Epístola aos Hebreus. É uma carta dirigida aos judeus que estavam dispersos naquela época, mas também serve para nós. Palavra do Senhor. Vamos procurando para junto nós meditar nela, nesta palavra. A palavra de Deus. Sobre o novo pacto. O sacrifício do sangue de Cristo. Acho que todas as Bíblias têm o título do versículo 11. Quem estiver aí, leia, por favor, o título. Dá para ler alguém? O título. Isto. O verdadeiro sacrifício. Verdadeiro. Ele é verdadeiro porque não é simbólico. Já trouxe a conclusão da planta do Antigo Testamento. Antes nós vamos meditar nela, nessa palavra, a boa palavra do Senhor. Diz aqui a palavra do Senhor da glória. Mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens, diz aqui a palavra de Deus, já realizado por meio do maior e mais perfeito sacrifício, ou seja, o tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por sangue, ou pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas, no aonde? Essa palavra, ela tem um erro de português, por isso que é bom nós analisar a expressão
inspiração da Bíblia é certa, é correta, mas a Bíblia tem muito erro de português. E é importante que nós corrigimos isto. Aqui no versículo 12, né, na parte B do versículo, como diz a palavra, pelo sangue, né, entrou uma vez por todas no santíssimo lugar. Santo lugar, santíssimo lugar. Vou fazer parar um pouquinho, igual nós estamos aqui, não estamos? Como se chama esse local? É tabernáculo. Que chama tabernáculo. O santuário. Mas depois dessa cortina para dentro, de onde estava a arca do concerto, a arca da aliança, e estava também a vara de Arão que ofereceu, o maná do céu que Moisés colocou em um vaso, ali estava a arca, a aliança de Deus, e somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer sacrifício por si mesmo e também pelo povo. Então a expressão de entrar no santuário é preciso que seja corrigida, porque do santuário Jesus ele foi para o santíssimo lugar, lá na sétima glória, é lá que ele está. Então ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas estamos falando no conceito de administração, porque Deus é organizado, Deus administra organizadamente. Glória a Deus. A palavra sempre foi e é organizada, e ela nos organiza. Parei um pouquinho para fazer essa explicação. Está compreendendo? Amém. Então, ele entrou do santuário, nesse local chama santuário, e daqui para dentro, dessa cortina para dentro, era o segundo véu, que chama-se Santo dos Santos. Foi lá que Jesus entrou e é lá que nós estamos. Deus! Estamos com ele. Glória a Deus! Vamos dar prosseguimento na conclusão. Parei para analisar esse assunto. O santo lugar, o santíssimo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Purificará das obras mortas vossos corações, ou a vossa consciência, para servirmos ao Deus vivo, diz aqui a palavra, versículo 15. E por isso é mediador de um novo pacto, pelo que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto da lei. Os chamados recebem a promessa da herança eterna. Glória a Deus! Glória a Deus! Que nós choramos. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus! Amém, igreja? Bate palma bem alegre para Jesus. Já que o Senhor pegou a palavra de Deus aqui, meus irmãos, pela misericórdia de Cristo, ligaram agora, para mim está correndo agora para o hospital, pela misericórdia de Cristo Jesus. Não sei se é devido ao procedimento da tia da minha esposa, que ela chegou aqui chorando, muito apavorada, falando para mim está indo, né? Se dá para mim está indo. Então eu falei com os pastores, o pastor Ivanildo, o pastor Nildo, para a misericórdia de Cristo Jesus, os irmãos. Se quando o pastor for fazer o procedimento da Santa Ceia, se tem como deixar consagrado para mim o cálice e o pão pela misericórdia. Que amanhã eu vou estar vendo o diácono, o presbítero, para ministrar a Santa Ceia, para mim estar indo lá para me dar um apoio. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós apoia um, apoia outro, apoia um, apoia outro. Aí muitas vezes, se nós deixar a família para depois,
Ah, mas está colocando família primeiro de que Cristo. A palavra de Deus vai dizer também que nós temos que priorizar a nossa família também, né? Então, o que acontece? Como me espantar no procedimento de batismo, o que acontece? Nós, alicerçados do aniversário, ele usa muito. Já quer nos usar, quer tirar nós do foco. Imagina uma pessoa que está para vir, para morrer por mundo, Deus está para Cristo. Aí ela fala assim, se fosse um irmão, tinha vindo na hora. Se fosse uma irmã, tinha vindo na hora. Se fosse uma mais de baixo, tinha vindo na hora. Agora que é para mim, você não vem na hora. Então nós temos que vigiar nessas coisas. Por isso que muitas vezes os casamentos, meus irmãos, está entrando muito conflito, o diabo tem que trabalhar no meio. Então os esposos sempre ajudam as esposas e as esposas também sempre ajudam os esposos. Que Deus abençoe a vida de todos. Quando o pastor estiver aqui orando pela misericórdia, consagra pela misericórdia. Então, sim, pode ser também pela misericórdia de Cristo Jesus. Porque eu não acabou, queira que o cabelo acabou um pouco atrapalhando o culto, meus irmãos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Está escrito na Bíblia para não levar as cargas uns e assim cumprireis a lei de Cristo. Então vamos abrir essa exceção. Como Jesus também abre a exceção para a nossa exceção. É verdade. Se nós não compadecermos que estão passando lutas, a minha esposa toma parte no culto um instante, eu vou já o irmão João mesmo. Glória a Deus. Eu já irei dar ceia para o irmão. Existe exceção na palavra ou não? Ou existe só extremismo? Tem que ser na hora. Não, irmão, o cristão tem que ser o conhecimento de Cristo e a unção de Cristo. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos. Aleluia. Graças a Deus, né? Unimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Unimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Unimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Irmãos, vamos fazer um momento de oração para Deus estar com sempre as mãos poderosas dele, nos guiando, nos ajudando a vencer e ajudando a nossa casa, a nossa família. Porque sempre acontece uns previstos, né? De surpresa, é rápido. Porque você sabe muito bem, meus irmãos, que família é coisa importante. A família nós devemos honrá-la, assim como nós, o nosso Deus, Ele sempre nos ensina que nós temos que honrar aquilo que nós temos. Amém? Porque é importante, meus irmãos. Senhor, meu Deus, apresentando nossa casa, nossa família nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é dono da nossa vida, o Senhor é dono da nossa casa, o Senhor é dono da nossa família, meu Deus. Ó Pai, confia nos livramentos da nossa família, confia no livramento, meu Deus, da família do teu povo. É tanta experiência, meu Deus. O inimigo luta de todas as formas, de todas as maneiras, querendo, meu Deus, impedir, querendo abater a fé do teu povo. Mas nesse momento, meu Deus, nesta hora de oração, eu clamo ao Senhor agora, meu Deus, porque eu confio na tua palavra poderosa, porque eu creio nas tuas promessas. Quando nós clamamos, meu Deus, o Senhor ouve a oração do teu povo, e o Senhor é
pela tua misericórdia, aleluia. Graças a Deus. Lava o meu coração, Jesus. 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 Lava, 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 lava o meu coração. Lava, 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 lava o meu coração. Amém, meus irmãos? Amém. Antes de entrar na mensagem, eu quero deixar um versículo para os irmãos. Depois voltaremos aqui sobre como tratar o irmão em aflição. Como ajudar o irmão, uma irmã, alguém em aflição. Segunda palavra é Gálatas capítulo 6, verso 4. Se os irmãos quiserem a Bíblia, senão só ouça. Quando houver problemas, nós já temos a orientação dada pelo Senhor da Glória, já temos a indicação, a maneira como fazer o discernimento, como fazer com alguém, como tratar um irmão que pecou, tratar um irmão que está em dificuldade. Aqui em Gálatas capítulo 6 encontraram, diz aqui a palavra de Deus. Vamos já usar o versículo chave no versículo 2, já direto no assunto. Encontraram Gálatas capítulo 6, versículo 2. E 4 eu cumprimento, mas analisemos já o versículo chave. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Exatamente, por isso que tem as exceções, né? O fato está dizendo mais, prove cada um a sua própria glória, obra, e eu entendo, né? Então terá motivo de glória somente em si, mesmo e não em outro. A Bíblia é o nosso guia de continuidade, aqui a palavra. Por isso que temos que ler a palavra e não se enrolar em coisa alguma desta vida, não se embaraçar em coisa alguma desta vida, porque a palavra ela é inspirada e nos dá o Espírito Santo, e aquele que medita não se embaraça em negócio algum desta vida. Tudo que podemos fazer hoje, devemos fazer, sim ou não? Tudo que podemos fazer hoje, devemos fazer. E não deixar, porque pode fazer hoje. A palavra, ela nos tranquiliza. Aleluia, meu Deus. Viu? Os irmãos observam como a palavra nos tranquiliza e a gente tem sempre uma boa saída nos momentos de improviso até. Quem está compreendendo a salvação, ela traz tranquilidade, até mesmo no momento de cooperarmos com os outros. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Coração quebrantado, a gente sabe que Deus ouve as nossas orações. Todo cristão deve ter esta visão clássica na palavra de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Esta ceia que eu dei para o irmão, como se chama? Aleluia. Exceção. O crente não deve ser extremista, não. Somente na hora que todos vão tomarem juntos. Mas a Bíblia mostra categoricamente que Deus é um Deus do quê? Exceção. Que é exceção? É isso que estamos falando.
Por isso que é bom você aprender e viver, sentir melhor. 30, mais ou menos, mais de 20 anos depois que Jesus subiu, ele separou um apóstolo. Como se chama ele? Chamava. Para quem não sabe, Paulo foi separado por apóstolo por uma exceção. Não era o tempo de apresentar os apóstolos, de separar mais apóstolos. Apóstolos específicos. Mas o Senhor da Glória abriu uma. E tem tantas exceções na Bíblia, por isso que tem cristão. Se ele não aprender a ser um cristão, ele coloca uma ordem extremista. E ele se atrapalha tanto a ele quanto os que dão ouvidos. É uma realidade nisso. Vamos voltar lá a palavra que lemos. A palavra que lemos fala sobre Cristo Jesus, o Senhor da Glória, e por fim a sua obra realizada com sucesso. E o seu Espírito de Deus que veio sobre nós, revelando isto mesmo. E lemos na palavra de Deus. Os irmãos, não sei se todas as irmãs e os irmãos sabem que o Antigo Testamento, quando estamos examinando o Antigo Testamento, no sentido mais figurado, revela a visão de Deus, ou os olhos de Deus, olhando para onde? Para o Novo Testamento. Por isso que é indispensável que leiamos a palavra, examinemos a palavra, vivamos pela palavra e sintamos mais bem indicados por meio desta palavra. O Antigo Testamento, eu vou repetir novamente, refere os olhos de Deus olhando para o Novo Testamento. E o Novo Testamento revela-se a visão de Deus em nós, olhando para o Antigo Testamento, o Novo Testamento presente e o Novo Testamento mostrando o futuro. Glória a Deus! Por isso que é bom é bom você ter esta boa vontade, esse significado de orar a Deus, pedindo o quê? O que devemos mais pedir na oração? A Bíblia ensina isso categoricamente, sabedoria. Aleluia, Deus. Estão entendendo? Parece que não, mas aquela expressão, eu amo os que me amam, os que me buscam. Busca quanto? De madrugada é meio de expressar em todo momento. Em Provérbios 18, 8:17, fala, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Mas a palavra madrugada, ela não é somente literária, ela é uma palavra figurada. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É o contexto da palavra madrugada. Mas lá onde o rei Salomão escreveu, inspirado por Deus, está instruindo as pessoas a buscar o que? Buscar Deus em que sentido? Sabedoria. É exatamente isso. Lá está escrito, principalmente nos versículos 26 e 27 da palavra de Deus, que antes que o mundo existisse, quando os abismos compassavam, eu fui gerada. O que é a sabedoria com Deus? Sabedoria está no substantivo feminino, que é a sabedoria. Oh, louvado é o nome do Senhor. Quanto é bom falar da palavra, sentir a palavra, viver o efeito da palavra de Deus de uma maneira toda, não é? Especial, porque o Senhor nos capacita. Analisam bem. Então, o Antigo Testamento fala de sacrifício. Animais. Quantas vezes nós já tivemos o comentário? Qual o derramamento de sangue primeiro que houve sobre a terra? Se lembra disso? Lembra ou não? Se lembram? Qual foi mesmo?
Por que eu estou fazendo pergunta? Irmão, porque a doutrina, ela tem que ser um padrão só. Não é que Deus usa cada um de uma maneira, Deus usa todos de uma mesma maneira, e a visão é Cristo. Glória a Deus! Aleluia. Pode ser de expressões diferentes, mas a maneira de pensamento é uma só. É Cristo, o Senhor da glória. Nós tivemos um comentário no Antigo Testamento que houve o primeiro derramamento do sangue aonde? Então eu vou repetir novamente, porque não é cansativo não, é honra. É reavivar algo que a pessoa talvez esqueceu. E Paulo dizia, não me canso de escrever as mesmas coisas, porque são para o vosso proveito. E aí nós temos que ter essa visão de Cristo, o primeiro em tudo, mesmo em sentido figurado, ou literário, agora sim, ele morreu mesmo, ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque ele não tinha pecado. Mas quando Adão e Eva pecaram, ficaram destituídos da glória, estão compreendendo? Ficaram fora da glória. Deus o excluiu, porque desvinculou a comunhão que Deus tinha implantado neles, no casal. Mas Deus tinha um plano de salvação, sim ou não? Você está aqui por quê? Porque Deus tem plano de salvação na sua vida e em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, é plano. Quantas vezes a gente falha? Não vamos comentar sobre pecados graves, porque o Espírito Santo de Deus já nos traz uma visão mais ampla relacionado. Mas sempre temos falhas. E a falha, ela é algo que separa a pessoa de Deus. Mas no momento das falhas, Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos. Quando arrependamos do Senhor, das nossas falhas, o Senhor nos perdoa e nos leva a prosseguir, porque é o plano que Ele tem de continuar conservando a sua igreja. É lindo a palavra. E Adão pecou, caiu, desvinculou-se de Deus, mas ele estava no plano de Deus. Ou não? A salvação, ela traz o quê? Certeza dela. Que certeza referente a ela, a salvação. Todo salvo que ele compreende o efeito da salvação, ele tem certeza que é salvo agora. Por causa do que? Porque chega a conhecimento que Deus traçou um plano de salvar. O homem, o ser humano, mesmo em fraqueza. Então Adão e Eva estavam no plano mas quebrou a aliança. Eu digo quebrou porque a recomendação mais foi em Adão. Não foi isso? Só que devido a ele estar no plano de Deus, a Deus põe o cordeiro, animais, tipo de Cristo, degola-os, asperge o sangue em Cristo, ou asperge o sangue em Adão, e aquele sangue era o tipo de Cristo. A melhor maneira de você viver com a palavra e com os irmãos, primeiramente com Deus, é justamente crer na inspiração que a mesma palavra traz. Isso é muito importante, estão compreendendo? Então Deus apanhou aqueles animais, aqueles cordeiros, degolou-se e passou o sangue sobre quem? Adão e Eva. Mas alguém não coloca limite nas coisas de Deus, porque se não tinha animais na época, mas para Deus tudo é fácil.
O animal aparece na hora. Glória a Deus! O livramento aparece no momento exato que ele nesse que for necessário. Aí nós vemos, Deus passou o sangue, que é simbólico de Cristo, em Adão e Eva. E o casal voltou à vida, porém com perda de galardão, sofrendo consequências, mas a salvação continuou. Por quê? Se a obra de alguém queimar, a obra que alguém quiser queimar, construir-se, queimar, no caso a obra de Adão se queimou. Ele não teve mais direito nem sabedoria para dirigir o mundo com facilidade. Mas mesmo assim a obra foi queimada, mas ele, por causa da aliança que o Senhor tem de salvação, o plano, Deus chama ele reconcilia com Deus, Deus perdoa novamente e aí volta a salvação. Não sei se vocês estão compreendendo, mas é preciso que compreenda. Compreenda para que não deixe o adversário distrair a mente, levando a outro pensamento. Por fim, agora o casal volta novamente à restituição. Então aparece Cristo sacrificado em forma de animais, lá no Antigo Testamento, contido lá no Antigo. Quem está compreendendo? Eu já tive a oportunidade de falar de alguém falar assim: olha, irmão, quando eu ouço a palavra eu fico todo atribulado. Não pode. A palavra é para eliminar a mente. Não traz tribulação, traz edificação, saúde plena, saúde mental. Por isso que é importante a pessoa ouvir a palavra e compreendê-la, para que tenha certeza quem é Cristo e quem somos nós. Em Cristo, o Senhor da glória. E assim, várias vezes, o sangue dos bodes, dos touros, aspergido já não era sobre Cristo, mas sobre alguns imundos que estavam contaminados por meio de várias cometidas. Cerimonialmente eles ficavam limpos, porque o sumo sacerdote, ou sacerdote também tomava animais ou aves e fazia sacrifício por aquele povo. Mas o sacrifício era parcial, porque o que tira mesmo o pecado é o arrependimento e a presença do sangue do Cordeiro. Glorificado o nome do Senhor. É isso que o pecado. Por isso que João apontou categoricamente quando viu Jesus ali no bebeiro do mar da Galileia, no rio Enon. Ele aponta categoricamente: eis lá o Cordeiro de Deus que tira. O sangue de animais era simbólico, cobrir. Todo o tempo necessário era preciso que os animais morriam para fazer sacrifício pelo povo através dos sacerdotes. Mas agora não. Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, não por sangue de bodes, nem por sangue de outros animais de aves, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no Santíssimo Lugar e pode capacitar os que recebem a sua boa palavra, é santificado para sempre através do seu sangue. Aleluia, glória a Deus. A menos que a pessoa não queira, porque a libertação ela está presente em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Por isso que no princípio
da pedagogia da palavra, da pregação, foi aquela demonstração que o Antigo Testamento é os olhos de Deus olhando para onde? Para o Novo Testamento. E o Novo Testamento é a visão de Deus olhando para o Antigo, refletindo no presente e visando o futuro. Aleluia. De uma maneira ou de outra, somos esclarecidos na palavra. Agora, onde nós lemos, nós estamos hoje edificados em Cristo, construído. Não como uma planta que indicava ele ser morto no futuro e depois completado, não. Agora nós já estamos no cumprimento verídico desta santa e gloriosa palavra, a palavra de Deus. Aqui não vemos Jesus mais como se fosse uma planta de um edifício. Lá no Antigo Testamento, através do sacrifício, assim podemos compará-lo. Mas agora vemos que ele ressuscitou, foi morto, ressuscitou, está glorificado e sustenta a sua igreja com o poder do seu sangue precioso. Louvado e glorificado, é o nome dele para sempre, o Senhor agora. Por isso que no momento de tomar a ceia, ou no culto da ceia, o que Deus traz para nós? O que a salvação trouxe para nós? Não sabe? Nós já tivemos um comentário várias vezes. Qual a doutrina mais fácil de se compreender e viver? Os irmãos compreenderam como é importante a gente aprender? Existe doutrina mais difícil de aprender, doutrina do arrebatamento, doutrina sobre os anjos, doutrina sobre o pecado, doutrina sobre o homem, doutrina sobre os demônios, e assim por diante. Mas existe na Bíblia a doutrina mais fácil de se compreender. Qual? Salvação. Vamos cooperar aí? Sabia não? Não? Eu quero dar um exemplo, já daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor. Aleluia a Deus. Mas eu quero dar um exemplo bíblico, que a salvação é a doutrina mais fácil de se compreender. Quem não sabe ler, é salvo, porque ouve a palavra e crê. A pessoa diplomada é salva porque ouve a palavra e crê. Está no mesmo padrão. Glória a Deus! Aleluia. De recebimento da palavra. Mas a Bíblia confirma categoricamente que a doutrina mais fácil de se compreender é a doutrina da Salvação. Já leram? Então vamos ler agora, não é, irmão? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículos 38 e 39. O Evangelho de Lucas, glorificado é o nome do Senhor da glória. Irmãos, não devemos complicar aquilo que Jesus complicou. A irmã Valéria vai ler para nós. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 38 e 39. Deixe as irmãs procuraram e os que não encontraram ouvirem bem a palavra de Deus. Encontraram? Pode ler. Lucas capítulo 8, versículos 38 e 39 ao 39. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Os irmãos compreenderam? Aquele homem, preste bem atenção. Aquele homem, preste bem atenção aqui, irmãos. Olhe para cá.
Irmãos, porque um dia você vai transmitir para alguém que serve para nós agora. Aquele homem é conhecido muito na Bíblia, o texto acima, endemoniado. Gadareno, Gergeseno. Aquele homem, há instantes atrás, naquela época, ele era o terror da redondez do local. Nem mesmo as correntes seguravam ele. Ele possuía cerca de 6.000 demônios, que é uma legião, em um corpo. Mas eu quero fazer uma observação que legião não é demônio. Legião é quantidade. Está compreendendo, irmãos? Compreenderam? Era legião porque era uma quantidade, mas legião não é demônio. Não se atribui demônio. Se atribui o quê? Se aqui estivesse 6.000 crentes, teria o quê? Uma legião de crentes salvos. Está compreendendo como é importante você aprender a palavra? Compreender melhor? Então, legião não é demônio. E nem é dado o nome de demônios, é quantidade. Vem do latim na época do romano, era uma legião que correspondia a 6.000 soldados romanos, armados de escudo, lança e broquel, armaduras suficientes para enfrentar guerras. É legião, compreenderam ou não? Legião é demônio ou é quantidade? Então compreenderam. Jesus disse, olha, eu podia orar ao meu pai e mandar 12 legiões de anjos. Quando ele estava para ser preso. Está compreendendo? Mas a ele estava com tantos demônios, chegou àquela quantidade. E o que aconteceu? Ele encontrou-se com Cristo. Cristo o acolheu. Aleluia. E os demônios foram expulsos. E ele recebeu o que imediatamente? Salvação. Recebeu o que? Salvação. Qual é a doutrina mais fácil de se compreender e até sentir o efeito? Salvação. Melhorou bastante, não é? Existe cada pregação carrasco que atrapalha a salvação. Pensa que está pregando a salvação, está pregando confusão. Tem que compreender. Aí aquele moço, no texto acima, onde não lemos, onde a irmã não leu, diz que ele, os gadarenos viram aquele moço sentado aos pés de Cristo em plena saúde. Aleluia. Agora ele estava já beneficiado pelo Espírito Santo, porque ele rogou a Jesus que deixasse ele segui-lo. Foi isso ou não foi? E a irmã leu. Aí Jesus disse, não, você está salvo, está liberto e você vai fazer missão. Oh, aleluia! Oh, glorificado é o nome do Senhor. Descobriu a inspiração do esse caminhado. Ele prosseguiu pregando a palavra. Como se diz, vá e diga aos teus quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pregando e testemunhando por todos os lugares, os campos e vilarejos ou vilas, com a ousadia do Espírito Santo, mas fazia pouco instante que ele estava destruído pelos demônios. Deu para chegar à conclusão? Qual a doutrina mais fácil de se compreender? Salvação. Os irmãos não sabiam, não? Não, às vezes a gente fala muito, não é? A vida de Cristo está próxima, mas só que nós temos que estar percebidos. Referente à sua palavra, a palavra do Senhor. E aí, quantos exemplos temos? Vou citar exemplos, a mulher lá, samaritana, já estava no seu relacionamento, não é isto? Que não era o correto.
Mas ela encontrou Jesus, se humilhou, Jesus resolveu o problema dela na hora e ela saiu da beira daquele poço. Como que? Como uma mais ou menos salva ou como uma evangelista? Hã? Vocês nunca leram o capítulo 4 de João? Já leram? Já creram também? Não é só ler, é ler e crer para qual finalidade? Para pregar a palavra da justiça, irmãos. Ser justo é expressar algo que se deve ser expressado. Concluir algo que se deve ser concluído. E nós estamos falando desse trabalho tão lindo da palavra. Então, por isso que Jesus disse na prática: o meu jugo é e o meu fardo é. Mas na prática. Não é simplesmente pregar o jugo leve, o fardo suave e depois pregar um alcoolismo. Não funciona. O que funciona é a ação do Espírito Santo. E que Deus continua nos abençoando. Agora nós estamos vivendo, concluindo a palavra para a Santa Ceia, concluindo, nós estamos vivendo algo que aconteceu, escrito no Antigo Testamento e vindo para o Novo Testamento, e nós somos pessoas mais privilegiadas do que o povo do Antigo Testamento. Sim ou não? Sim. Porque o povo, por quê? O povo do Antigo Testamento nunca tomou essa ceia que tomamos. Que tomemos. Está compreendendo? Estão compreendendo? E a gente sente tristeza quando uma pessoa não toma ceia. Porque é um desperdício de tempo, é um desperdício de época, é um desperdício da palavra. Sem dúvida alguma. Alguns, às vezes, porque são ameaçados, estou com uma consciência pesada, olha, não vou tomar a ceia. Mas a palavra nos ensina, quando alguém está com a consciência pesada, qual é a atitude? Irmãos, quem não gosta de ser perdoado, só quem não sente o sabor da salvação. Glorificado é o nome do Senhor, porque o pecado, ele gera uma angústia tão grande que não dá para conviver. Quer se livrar logo dele. É uma realidade. Agora a pessoa pede perdão agora, e Jesus disse assim: vem aí, eu vou fazer uma reunião lá com meu pai, com os anjos, depois eu vou resolver seu problema. É assim que ele diz? Se não, então o perdão está presente para que marchemos pela sua palavra. Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma celebração. A palavra de Deus. Compreenderam ou não? Qual a doutrina mais fácil de se compreender e viver? Agora melhorou tudo, não é? E Deus continua abençoando. Como de sempre, eu vou passar a palavra para o João. Já oramos, já pregamos. E agora vamos à ceia do Senhor da glória. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Tomar a ceia com alegria. Por que alegria? Porque o perdão de Cristo, verdadeiro perdão que vem de Jesus, ele traz alegria, traz libertação e traz esclarecimento instantâneo mediante a sua boa e gloriosa palavra. E Deus Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem que eu não posso evitar. Viagem longa, é muito longa. Mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz pra nós.
Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Um dia nós vamos embora desta terra, morar no céu, onde não existe guerra. Existe paz, justiça e amor. Um dia cantaremos na presença do Senhor. Aleluia, glória da graça. Glória, glória, glória. Senhor da glória. Onde está o alvo para Aleluia. as mãos? Por favor, lá está. Lá está aqui. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, meu Deus. Glória, glória, glória a Deus, Deus. Senhor nosso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para sempre. Vamos dar graças pelo pão, como fez o Aleluia, Senhor Deus. na noite que ele foi traído. E graças a ele, ao Senhor, nosso amado Deus. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, que está esse pão representando o corpo do teu Filho Jesus, que foi sacrificado por nós, e nós entregamos, ó Deus, pela fé e consagrado para esta eterna vida. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Cristo já nos preparou uma chave nos sobrou e agora nos convida a cear com celestial maná e de graça descerá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, a vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem o peixe apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, a vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. O Senhor da glória, na noite foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Então, meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de Deus. Tomamos para a glória de Deus. Amém, Jesus. Glória, glória.
Viva, já, candaraba. Ede, aba, ini, candaraba. Ede, aba, canda, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia, mandamada, ini, candaraba. Oh, glória, aleluia, aba. Aleluia. Obrigado, meu Deus, glorioso, aleluia. Bendita nós, Senhor, da graça já puxando da última vez, Senhor. Senhor Deus, Pai poderoso, aqui está, meu Deus. Supra ao teu sangue. Glória a Deus. Recebemos pela fé, consagrado para esta casa. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória, glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nossa ele verteu. E nessa chaga pureza, aleluia, salvo que a neve, o teu sangue aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, simples de sangue lavado, aleluia. A neve sem como espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profunda a chaga que nos prova quanto Ele amou. E nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, simples de sangue lavado, mais algo que a neve sem. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, simples de sangue lavado, mais alto que a neve sem ver.
graças e deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebi, isto é meu sangue que foi derramado por vós, fazer isto em memória. Vamos para a glória de Deus. Deus continua nos abençoando em Cristo. Quem compreendeu a palavra? Pode fazer a mesma pergunta? Pode? Dá para se responder? Mas dentro da Bíblia. Qual a doutrina mais fácil de se compreender na Bíblia Sagrada? Chegamos à conclusão exata, a prova exata de Cristo. Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia mesmo. Benditas o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Acabamos a celebração do agradecimento, Senhor da glória, porque Ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Está bem arrumadinho aí, irmão? Deixar bem arrumadinho, senão as mulheres vão sorrir de nós e a gente não vai ter defesa, hein? Olha, colocou a toalha toda torta. Sabe que as irmãs são mais minuciosas do que os homens. Quem sabe? Elas observam coisas que os homens não. Você não sabe que é assim, não? Mas para Deus tem que ser tudo bem feitinho, não é? Dá para passar? Vamos agradecer a Ele. Aleluia, meu Deus. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu nesta noite de aceito, Senhor. Ele preparou. E tem alguém que vai dar os avisos ou já foram dados? Já foram dados os avisos? Foram, não é? Então está bom. O irmão vai dar os avisos e daqui a pouco queremos já fazer a oração do agradecimento a Deus. Louvado seja Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Pode tocar o nome de Deus. Pode tocar. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, né? Quem, aleluia, participou com alegria do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Glória a Jesus, que bênção, né? Louvado seja Deus. Meus irmãos, lembramos que amanhã, louvado seja Deus, tem a 1h30 da tarde o ciclo de oração, né? Da 1h30 às 3 horas da tarde, é isso? Glória a Jesus, né? E à noite, né? Não sei se está tendo oração, se está sendo culto, está tendo? Amém? E à noite, novamente, nós estaremos aqui novamente.